Então, então, o que que a gente precisa pensar, né? Primeiramente, é muito importante que a gente saiba o que é essa dieta BARF, né? Essa modalidade de alimentação, ela surgiu na década de 90. O precursor dela é um médico veterinário australiano, William Billinghurst, e ele veio com essa ideia de fazer uma dieta ancestral, né? Uma dieta onde o paciente vai comer alimentos integrais, vai comer alimentos crus, né? Então, carne, ossos, ovos, vísceras, entram nessa dieta aí, todos sem nenhum tipo de processamento térmico, tá? É uma dieta que teve aí um grande sucesso aí na Austrália, que é o país de origem do Ian, né? A Nova Zelândia, o Reino Unido, países da Europa e América do Norte também são lugares onde a gente tem uma boa disseminação, né, dessa modalidade de alimentação. O que se alega, né, para poder introduzir uma dieta baixa na rotina dos nossos pacientes é que esse retorno é, a- ao método de alimentação biologicamente apropriado traria benefícios à saúde desse paciente, que ele vai conseguir ter uma longevidade, uma saúde maior por conta dessa alimentação aí ancestral, vai ter uma menor incidência de doenças, então o Ian cita o câncer, alterações dermatológicas e etc. E ele também cita um melhor desempenho reprodutivo e o aumento da performance de cães de trabalho ou cães de corrida. Mas, até agora, todas essas alegações e justificativas, elas são baseadas somente na rotina, né, na experiência clínica do Ian, né? A gente não tem, até o momento, evidências científicas que comprovem esses benefícios, tá? Então, por que a dieta BARF é tão preocupante para a gente, né? Então, assim, eu elenquei três principais motivos. Eu, como nutricionista, vou citar primeiramente aí as deficiências nutricionais, porque a gente acaba podendo ter, sim, uma deficiência, tá? Porque geralmente essas dietas, né, elas são montadas de uma maneira um pouco diferente, né? Eles usam um sistema de porcentagem, é, e ainda assim, quando a gente usa algum tipo de software para fazer o desenvolvimento dessa dieta, é um pouco complicado no que tange a questão de quanto tem de cálcio, de repente, na coxa e sobrecoxa. Essas coisas, né, essas informações, elas não estão tão bem documentadas e isso pode ser, sim, uma fonte de deficiência nutricional para os pacientes, tá? Uma outra preocupação seria a competição alimentar entre os pets e os humanos, né? Hoje, a alimentação, a ração dos nossos pets, elas são fabricadas com subprodutos, né? Então, são partes, né, do boi, do frango, do suíno, enfim, que não vão ser aproveitadas na alimentação humana e são destinadas, então, para a alimentação animal. E quando a gente começa a pensar numa dieta estritamente carnívora ali, né, e que tem ali é, uma boa quantidade proteica, isso traz para a gente essa preocupação com a competição alimentar, né, entre os pets e nós, seres humanos. E a última, porém não menos importante, né, que é aí então o motivo de eu estar aqui conversando com vocês, que é a saúde pública, né? A gente sabe que a carne crua, ela pode estar contaminada com patógenos de potencial zoonótico, né? E aí entra a questão do One Health, né, da saúde única. O Ministério da Saúde traz para a gente aí uma definição muito interessante, né, que eu gosto bastante, que eles dizem o seguinte, né, que a saúde única se refere a uma abordagem integrada que reconhece a conexão entre a saúde humana, animal, vegetal e ambiental. Então, a implementação dessa abordagem, segundo o Ministério da Saúde, vai favorecer a cooperação,
né? Desde a nível local até a nível global, para a gente enfrentar desafios emergentes, reemergentes, como as pandemias, a resistência antimicrobiana, mudanças climáticas e outras ameaças à saúde, tá? Bom, então, o que que a gente tem aqui, né, quando a gente fala de alimento cru? Quais são os principais patógenos com potencial zoonótico, tá? Então, quando a gente oferta a carne crua para cães e gatos, a gente pode ter aí esses alimentos contaminados, né, por algum tipo de micro-organismo, e esses cães e esses gatos, eles podem ser tanto o hospedeiro definitivo quanto o intermediário, tá, desse patógeno. E aí entra essa preocupação, né, com a transmissão das doenças para nós humanos. Os parasitas de maior importância zoonótica são o Toxoplasma gondii, né, principalmente para as mulheres gestantes, né, a gente tem bem documentado isso na literatura, né, o Sarcocyste, o Echinococcus e o Cryptosporidium, tá? Esses aqui são os patógenos de importância zoonótica. Tanto o Toxoplasma quanto o Sarcocyste e o Echinococcus têm como hospedeiro definitivo o cão doméstico e o gato. Tá? E aí, eles acabam, né, é, transmitindo a doença por eliminação no ambiente desses patógenos, e aí o ser humano pode se contaminar e desenvolver a doença. O Toxoplasma gondii, geralmente, ele ocorre quando o paciente, né, no caso aqui, o cão ou o gato, se alimenta de carne suína ou ovina contaminada, tá, com esse patógeno. O sarcociste é também transmitido através do consumo de carne suína ou bovina crua contaminada, e o equinococcus pode ser transmitido pela carne ovina, caprina, suína ou bovina, né? Se essas carnes estiverem aí contaminadas e estiverem cruas. O Cryptosporidium, ele tem uma característica interessante, que ele não tem um hospedeiro específico, tá? Ele pode contaminar tanto seres humanos como bovinos e outros animais domésticos. Então, essa questão de hospedeiro definitivo, hospedeiro intermediário, não é algo que a gente vai se atentar tanto para o Cryptosporidium, tá? Porque ele não é um hospedeiro específico. Bom, além de tudo isso, né, desses parasitas que a gente conversou, tem também uma grande preocupação com a contaminação bacteriana desses alimentos, tá? Em especial, a gente tem a preocupação aí com salmonela, estafilococcus, enterococcus, o clostridium, a campylobacter, né, a E. coli e a listéria. Bom, até os dias de hoje, né, a literatura nos diz que o aquecimento, né, do alimento aí é um dos métodos mais fáceis e eficazes de inativação dos parasitas nas carnes. Existe também a possibilidade de a gente fazer o congelamento desse- dessa carne para fazer a inativação desse patógeno, porém, nem todos os parasitas são inativados com o congelamento, tá? As bactérias, por exemplo, né, aquelas que a gente acabou de citar, E. coli, Listeria, enfim, elas podem ter aí uma inibição do seu crescimento, né, quando a gente faz o congelamento, mas quando aquela carne descongelar, as bactérias vão continuar ali ainda, tá? Então, elas, não é uma forma, o congelamento não é uma forma eficaz aí, por exemplo, da gente evitar a contaminação por bactérias, por exemplo. E hoje, né, os pets são considerados membros da família, então a gente vive muito próximos a eles, né? Então, o pet hoje ele tem acesso à cama do tutor, né? Ele lambe o rosto dos membros da família. Os gatinhos, muitos têm aí o costume de subir na pia da cozinha, né? E o próprio hábito de higiene deles, né? De lamber a região genital, anal, pode transferir patógenos, então, para a pelagem, as patinhas deles, e eles podem, então,
está sendo um fonte, né, para a gente, colocando aí a gente em risco de contrair algum tipo de doença zoonótica. Bom, a gente tem uns grupos específicos de pessoas que têm um maior risco de desenvolver a doença quando em contato com esses patógenos, que são as crianças pequenas, menores de 5 anos, tá? Os idosos maiores de 65 anos, pessoas imunossuprimidas, né? Então, que estejam aí com o vírus HIV ativo, né? Estejam com a AIDS, os pacientes diabéticos, pacientes que passaram por algum tipo de cirurgia ou quimioterapia, e as mulheres grávidas. Então, esses são os 4 grupos de pessoas que são mais propensas a desenvolverem a doença quando em contato com esse tipo de patógeno. É, Claro, né, que a gente se preocupa com todas as pessoas, mas por serem pessoas que estão numa condição que pode ter aí uma supressão desse sistema imunológico, né, eles são mais propensos a desenvolver a doença, tá? Do que uma pessoa jovem, rígida, que provavelmente vai ter todas as ferramentas para poder debelar essa infecção e seguir a vida normalmente. Bom, a dieta BAF, né, a gente tem essa preocupação aí com a resistência antimicrobiana, e às vezes até parece que é uma bobagem, né, que a gente está exagerando, mas na realidade não, tá? Muitas pessoas às vezes não têm uma dimensão ou sabe por que que existe essa relação, né, entre dieta BAF e resistência antimicrobiana, e aí a gente acaba pecando nesse sentido, né, porque essa é uma dieta que vem ganhando cada vez mais espaço. E eu não estou aqui para defender nenhum tipo de dieta, mas para passar para vocês as informações científicas que a gente tem até hoje. E como somos veterinários, né, é de nossa obrigação também cuidar da saúde humana, né? Então, o que acontece? Quando a gente oferta uma carne crua para um cão, para o gato, há que se ter muito cuidado com como a gente vai fazer, que carne é essa, se ela é inspecionada ou não. Porque se ela estiver contaminada, posteriormente esses animais vão eliminar no ambiente esse patógeno que pode causar doença para a gente. No caso, a gente vai falar especificamente das bactérias, tá? Então, é importante a gente entender um pouquinho de como isso acontece. Bom, os antibióticos, né? Podem ser administrados aí em criações de animais e plantações. E esse animal que tem aí, né, que vai ter contato com esse antibiótico, ele acaba desenvolvendo bactérias resistentes a esses medicamentos nos seus intestinos, e aí a população humana pode se contaminar tanto com a ingestão dessa carne, tudo bem que a gente sabe que existe período de carência e tudo mais, daí a importância da gente também consumir carne de boa procedência, mas existe esse risco sim de a gente se contaminar comendo uma carne de um animal que de repente não passou por esse período de carência, né? E aí então a gente pode se contaminar, né, comendo essa carne, a gente pode se contaminar de repente com uma água, um solo, ou mesmo o ar aí contaminado, né? Porque esse animal, né, que teve contato aí com esse antibiótico, ele vai defecar, né, no solo, ele vai urinar, e isso pode sim contaminar o ambiente. Ou a gente também pode ter aí essa contaminação humana, né, quando a gente tem um contato direto entre os animais e o ser humano, tá? Então, essas bactérias resistentes, elas se propagam, né, na população humana, e aí a gente começa a ter problemas, porque essa pessoa, né, que tá aí com essa bactéria resistente, né, vai ter problemas para tratamento posteriormente, né? Porque se esse, esse, essa bactéria for multiresistente, a gente dificulta, né? Então, qual antibiótico vai ser aí adequado para fazer o tratamento? A gente já está tendo muitos problemas relacionados a isso, né? Então, não é só a questão da prescrição
de antibióticos aí dentro da medicina humana e da medicina veterinária, mas a gente precisa levar em consideração o todo, né? Então, também ter esse controle do uso de antibióticos na criação de animais, certo? Aqui no Brasil, o MAPA, né, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, eles têm algumas instruções normativas que vedam o uso de antibióticos como promotores de crescimento, tá? Quando a gente usa antibiótico como promotor de crescimento, a gente está visando fazer com que aquele plantel, né, aquela criação, produza mais, de forma mais eficiente. Bom, então, o mapa, né, ele lançou aí a IN 9 de 2023, que vai vedar, então, o uso do cloranfenicol e nitrofluranos e produtos que possam conter esses ativos, tá? Então, a gente não pode utilizar eles na alimentação dos animais. Também é vedado pelo MAPA, através da Instrução Normativa número 14 de 2012, o uso de espiramicina e eritromicina, tá? Eles não permitem que seja usado como aditivo zoonótico para melhorar desempenho na alimentação animal. Também tem um ofício circular número 047 de 98. Esse ofício ele proíbe em todo o território nacional o uso de avoparcina, tá? Então, é um antibiótico que não se pode utilizar como aditivo zootécnico para melhorar desempenho, tá? A OPAS é um braço da OMS aqui nas Américas, né? E essa situação, né, de bactérias multiresistentes, ela é tão preocupante que eles fizeram uma estimativa de que até 2050, 10 milhões de pessoas ao redor do mundo vão morrer por conta de bactérias multiresistentes, tá? Então, esse é um problema que a gente tem que resolver agora, precisa de medidas para resolução agora, tá? E tudo que a gente puder fazer é importante, então, para fazer o controle, né, dessa seleção bacteriana. Então, a OPAS ela coloca, né, lá no site deles uma informação que eu acho primordial. Eles dizem: em muitos lugares, os antibióticos são usados em demasia e de forma indevida em pessoas e animais, sendo muitas vezes administrados sem supervisão profissional. Exemplos de uso indevido incluem o uso de antibióticos por pessoas com infecções virais, como os resfriados e gripes, e a administração desses medicamentos como promotores de crescimento em animais ou para prevenir doenças em animais saudáveis. Aí, gente, eu trouxe um estudo aqui, porque eu gostei muito dele, achei que foi um estudo muito bem feito. E acho que ele vai ajudar a gente a entender um pouco melhor do que a gente está falando, tá? Esse estudo aqui foi publicado em 2019. Ele avaliou 47 alimentos comerciais à base de carne crua, tá? Dessas amostras todas aí, a gente tem 4 amostras de alimentos à base de carne crua, que são de uma empresa, tá? Que é certificada, com todos os padrões de higiene e pontos críticos de controle da Suíça, tá? No total foram 51 amostras, então 47 amostras comerciais meio que aleatórias e 4 amostras dessa empresa aí que era certificada, né, para padrões de higiene e pontos críticos de controle, tá? A gente teve aí, então, a introdução de amostras que continham somente carne crua ou órgãos que não tivessem passado por nenhum tipo de tratamento térmico, tá? Então, nada de pasteurização ou secagem. São alimentos 100% crus, sem nenhum tipo de alteração, tratamento térmico. Bom, eles transportaram, né, essas amostras, todas foram refrigeradas e armazenadas a -graus Celsius, e antes da análise, eles promoveram descongelamento a 4 graus Celsius em refrigerador, tá? E em todas as amostras, a análise foi realizada antes da data de validade indicada pelo fabricante.
Então, eles fizeram então a categorização desses alimentos, tá? Então, essas amostras, elas foram organizadas e categorizadas de acordo com a espécie do produto animal, tá? Então, alimento à base de carne bovina, de peixe, assim por diante. Eles fizeram análises quantitativas e também cultivaram essas cepas bacterianas para posterior identificação de enterobactérias resistentes a antimicrobianos e também a salmonela aí, né? Eles pesquisaram a presença de salmonela dentro do alimento. Eles também realizaram PCR para poder fazer a identificação de genes, né, resistentes a antimicrobianos, e também fizeram uma tipagem de sequência de multilópios da E. coli e da Klebsiella, tá? Que também foram identificadas aqui dentro desse estudo. Eles fizeram, então, um teste de suscessibilidade antimicrobiana, se não me engano, foram 15 tipos de antibióticos, tá? E os isolados que apresentaram resistência a 3 ou mais classes antimicrobianas foram definidos como multiresistentes. Eles começaram então pela análise bacteriana, tá? As bactérias mesófilas anaeróbicas tiveram uma contagem que variou de 8,2 vezes 10 elevado à quarta a 7,4 vezes 10 elevado à oitava. Isso, né, unidade formadora de colônia por grama da amostra, tá? É, isso é bastante, levando em consideração que a gente já tem aí uma, um limite pré-estabelecido, tá? Esse limite é de 5 vezes 10 elevado à terceira UFC por grama de alimento, tá? Então, nesse estudo, 28 amostras, né, 55%, tiveram uma pontuação superior, né, a essa contagem que a gente colocou aqui. Os percentuais de enterobactérias detectadas nas amostras também variaram e também tiveram uns valores aí não tão favoráveis. E, então, 72,5% das amostras ultrapassaram esse limite que foi colocado, tá? Esse critério, ele é preconizado por regulamentos da União Europeia, tá? Então, só para a título de curiosidade, para a gente saber de onde que ele está tirando esses dados, tá? Essas dietas, né? Aqui tem um gráfico que foi disponibilizado no próprio estudo. Aqui eles fizeram a categorização por tipo, né, de carne animal. Então, aqui é a carne bovina, né? Aqui carne de ave, carne de cavalo, carne de cordeiro, a carne de veado, é, carne de coelho e peixe. De todas essas amostras, a gente não teve, né, uma contagem excedida aí de bactérias mesófilas anaeróbicas nas amostras que eram com carne à base de coelho, tá? Mas em todas as outras a gente teve aí uma quantidade, um percentual aí mais elevado, né? Dessas bactérias mesófilas anaeróbias. E aqui em amarelinho, a gente consegue ver que essas bactérias aqui são as bactérias que são produtoras de lactamases de espectro estendido. Essas são enzimas que fazem, então, a hidrólise da cefalosporina. E aí a gente começa a ter problemas porque essas bactérias já não são mais sensíveis, então, às cefalosporinas, né? E isso é um fator complicante para a gente. Bom, aqui eles fizeram uma categorização por fornecedores, tá? Então, fornecedor A, B, C, D, E, F, G, H, enfim. E aí a gente vê que todos esses fornecedores têm aí bactérias que produzem essas enzimas, as beta-lactamases, né, de espectro estendido, e, portanto, são bactérias
preocupantes porque não são sensíveis a cefalosporina. Então, dentro dessa análise bacteriana, quase 4% das amostras detectou, a gente não, eles conseguiram detectar espécies de salmonela. Então, eles encontraram a Salmonella typhimurium e a Salmonella london, sendo que essa Salmonella typhimurium, ela foi prevalente nas amostras com carne de cordeiro e a Salmonella london nas amostras que continham carne de peru, tá? Sobre a prevalência de enterobactérias resistentes a antimicrobianos nas amostras, esse estudo mostrou que 62,7%, né, quase 63% das amostras, tinham a presença de bactérias com resistência antimicrobiana, tá? E 27,5% das amostras continham mais de um isolado distinto de bactéria resistente a antimicrobiano, tá? Em 60% das amostras foram detectadas enterobactérias produtoras de beta-lactamases de espectro estendido, tá? Em quase 4% dessas amostras se detectou a presença de E. coli, de E. coli contendo o gene de resistência à colistina, tá? O gene é o MCR1. Esse gene foi prevalente nas amostras que continham vísceras de cavalo e carne de codorna, tá? Talvez seja porque a colistina é muito utilizada na criação de aves, enfim. Em 2% das amostras, né, de carne de coelho, também se detectou a presença de uma bactéria chamada Citrobacter frundi, que continha o gene RMTB, resistente a aminoglicosídeos, tá? Eles também fizeram uma identificação dessas enterobactérias, tá? Então, fizeram uma identificação genética dessas cepas bacterianas, e eles detectaram 47 bactérias produtoras de beta-lactamase de espectro estendido, tá? E aqui são as porcentagens, né? Dentro dessas 47 bactérias, 85% foram identificadas como E. coli, 6% classificadas como Klebsiella, 2,1% classificadas como Klebsiella aerogenes, 2% como Enterobacter cloaca, 2% como Citrobacter brach e 2% com essa bactéria que eu mesma não sei fazer a pronúncia desse nome. Bom, então, em 95% das cepas foram encontradas o gene BLA-CTXM, tá? E em 4% das amostras também encontraram um outro gene, o BLA-SHV12. Esses genes são genes, então, que geram, né, a capacidade de resistência a antimicrobianos pelas bactérias. Tá? Nessas cepas isoladas de E. coli, os genes mais frequentes foram o BLA-CTXM1 e o BLA-CTXM15. Nos isolados de Klebsiella pneumoniae, 100% continham o BLA-CTM-XM15. Bom, aqui são vários tipos de genes, né? Não vou ficar citando todos para vocês, mas é importante que você saiba que eles conseguiram fazer a identificação de muitos genes relacionados a essa questão de resistência microbiana. Sobre a questão de padrões de suscetibilidade, né? O quanto essa cepa bacteriana é sensível aos antimicrobianos, esse perfil de resistência foi determinado por um total de 50 isolados, e 47 isolados continham bactérias produtoras de beta-lactamases de espectro estendido, tá? 2 isolados de E. coli
produziam o gene MCR1, que é o gene responsável pela resistência ao antibiótico colistina, e um isolado aqui do SEBRAC, produtor de RMTB, que é o gene que está relacionado à resistência a aminoglicosídeos. 98% dos isolados tiveram resistência a cefotaxima e a cefpina. Bom, os testes de suscetibilidade deles aí revelaram que 74% das amostras têm uma capacidade de multiresistente. Então, eles são resistentes a 2 ou 3 ou mais antibióticos, tá certo? Aqui são as porcentagens, né, das bactérias, das cepas, correspondente ao antibiótico antimicrobiano utilizado, certo? Bom, os valores de concentração inibitória mínima de colistina foram de 8 miligramas para cepas, é porque tem várias cepas, na verdade, né? Eu trouxe aqui só para você, a título de curiosidade, mas não se atenham a isso, tá? Existe essa cepa AT39SSK1 e a cepa AT48SSK2, tá? E nesses estudos, esses pontos de corte que foram sugeridos, eles vieram aí de testes preconizados pelo Comitê Europeu de Teste de Suscetibilidade Antimicrobiana. Então, eles consideram que essa cepa é suscetível ao antimicrobiano que está sendo testado quando ele tem um valor igual ou menor a 2 miligramas, tá? E resistente quando esse valor é acima de 2 miligramas. Então, pelo que a gente está vendo aqui, tanto uma quanto a outra são resistentes. Sobre as características genotípicas, né, da bactéria E. coli e da Klebsiella pneumoniae, dos isolados de E. coli, eles identificaram 28 tipos de sequências diferentes. Então, 50% das cepas pertenciam a tipos de sequência que ocorreram uma ou duas vezes no estudo, quase 24% são pertencentes à cepa CC155, tá? Aqui, essas cepas também, eu não vou ficar citando todas para vocês, porque realmente é algo muito específico, mas essas são as porcentagens dos isolados de E. coli, tá? Sobre a questão da tipagem filogenética, 75% dos isolados pertenciam ao grupo A ou B1, e isso normalmente são cepas comensais de E. coli, né, que estão ali na microbiota intestinal e não vão causar nenhum tipo de problema. Mas 12,5% pertenciam aos grupos D e F, que são filogrupos que são patogênicos, tá? Então, preocupantes para a gente. Nenhum dos isolados pertencia ao filogrupo patogênico extraintestinal B2, tá? E a Klebsiella pneumoniae, eles conseguiram fazer essa tipagem aqui, genética, né, filogenética, em que elas pertenciam ao grupo ST45, ST54 e ST219. De conclusão desse estudo, a gente tira como principais pontos, né? Que apesar do N do estudo ser pequeno, né? Eles utilizaram 51 amostras, os resultados eles já evidenciam um alerta com relação ao cuidado com um risco relacionado à saúde pública, certo? O regulamento da União Europeia, existem dois regulamentos que vão falar sobre essa questão de limite de enterobactérias presentes nos alimentos, eles trazem para a gente aí um limite que em 72,5% das amostras foram cedidos, né? A gente teve uma,
excedeu demais o número de enterobactérias dentro dessas amostras, né? Além do limite permitido. E esse estudo apresentou uma taxa de 74% de enterobactérias multiresistentes, tá? A salmonela foi isolada em quase 4% das amostras, e isso não atende à política de tolerância zero para salmonela, tá? Eles preconizam que a amostra tem que ser livre de salmonela. Então, dentro desse estudo, em quase 4% das amostras, eles encontraram a presença de salmonela. Esse estudo eu também achei muito interessante, né? Porque ele vai falar para a gente sobre o quão essa questão das bactérias multiresistentes tem se tornado uma preocupação mundial. Esse estudo, ele foi feito em Portugal. E eles testaram amostras de esfregaços retais coletadas de 100 porcos em 2 granjas diferentes. Esses porcos, eles tinham entre 10 e 11 semanas de idade. Entre 5 e 10 semanas de idade, a alimentação deles incluía 0,5% de colistina, que é um antibiótico, 0,5% de amoxicilina, que também é um antibiótico, e 0,15% do óxido de zinco. Bom, então a dose semanal de colistina foi de mais ou menos 0,06 gramas por quilo. E, no geral, todos os porcos receberam mais ou menos 5,5 gramas de colistina para fazer a metafilaxia durante 6 semanas, tá? Então, a metafilaxia é como se fosse uma prevenção que eles fazem, né? Antes do paciente não, né? Do produto que está sendo ali produzido, criado, antes dele apresentar algum tipo de doença, já se faz o uso do antibiótico para evitar a proliferação de doenças no plantel. Então, das 100 amostras que foram coletadas, recuperaram 108 isolados resistentes à colistina. 90 amostras continham E. coli, 17 amostras continham a Klebsiella e uma amostra continha Proteus. Desses 108 isolados, 98% foram positivos para o gene MCR1, tá? E 10 apresentaram a característica de produção de beta-lactamase de espectro estendido. Então, esse gene e essa característica de produção de beta-lactamase de espectro estendido são características que dão à bactéria a capacidade de ser resistente ao antimicrobiano, certo? Bom, todos os isolados produtores de MCR1 eram resistentes às penicilinas e à tetraciclina. Quase 98% eram resistentes à trimetopropina, 96% apresentaram resistente à tobramicina, quase 85% eram resistentes ao clorofenicol, e entre os isolados resistentes ao clorofenicol, 56% foram positivos para um gene de resistência, o FLOR, tá? Esses isolados, eles pertenciam a 15 tipos diferentes, né? Então, essas são as tipagens, né? ST10, ST23, ST38, ST46, ST101, ST156 e por aí vai. E também 8 novos tipos de ST que foram encontrados aí, tá? Nas 2 granjas. Bom, a presença de colistina, que a gente traz de consideração, aí é que a presença de colistina na alimentação dos suínos representa provavelmente uma pressão seletiva eficiente para a aquisição do gene MCR1.
As granjas de suinocultura podem ser fontes potenciais de contaminação ambiental para E. coli produtoras desse mesmo gênero. Um outro estudo que eu gostei bastante foi esse estudo que foi feito fazendo o isolamento, né, e a testagem de suscetibilidade de bactérias uropatogênicas multiresistentes. Esse estudo foi feito na Nigéria, em parceria aí com a Universidade de Londres, se eu não me engano. E nesse estudo, eles queriam determinar a presença e características das beta-lactamases de amplo de espectro estendido em bactérias gram-negativas uropatogênicas comumente isoladas na Nigéria. Então, eles selecionaram 3 hospitais e em cada um desses hospitais eles fizeram a coleta, tá? De amostra, totalizando 50 amostras de bactérias negativas, gram-negativas uropatogênicas. Então, no hospital 1, eles coletaram 24 amostras, no 2, 16, e no hospital 3, 10 amostras. Dessas 50 bactérias aí, 19 eram E. coli, 21 Klebsiella e 10 Pseudomonas original. Esses isolados foram obtidos, né, eles fizeram uma seleção, então, foram obtidos de pacientes com bacteriúria significativa na amostra de urina e que já fossem diagnosticados com diversas infecções do trato urinário de forma recorrente. Bom, eles fizeram os testes de sensibilidade e, de fato, é bem assustador, né, quando a gente pensa, porque 50 13 antibióticos, e quando a gente vai ver aqui a questão da resistência, olha que quanto 60% apresentaram resistência a esse antibiótico, 74% apresentaram resistência a esse antibiótico, 74% a esse, 80% para esse aqui. Então, os níveis aqui de resistência, eles são níveis alarmantes, tá? Olha só esse aqui, 94%. Então, isso é bastante, né? E aí, nesse estudo, eles, eles passaram a determinar a concentração inibitória mínima para inibir o crescimento desses isolados, então, em 50% e 90% dos isolados, tá? Então, a MIC 50 e a MIC 90. Em todas elas, tanto na MIC 50 quanto na MIC 90, a concentração inibitória mínima era superior a 128 microgramas por ml. Então, isso indica que os isolados uropatogênicos eram de estirpes altamente resistentes. E aí complica muito, né, o tratamento de uma coisa que de repente parece tão banal, né, quanto uma infecção urinária, mas que complica totalmente o tratamento, podendo evoluir para uma coisa, para algo pior, né, para esse paciente, por conta da resistência antimicrobiana. Como resultados, né, esse estudo apresentou, então, a detecção de beta-lactamases de amplo espectro estendido. Também se fez a verificação aí da presença do gene CTX M15, que é um gene que foi dominante aí, né, para a produção de beta-lactamases, seguido pelo OXA, SHV, CTMXM14, OXA10 e o VEB1. A predominância do gene CTX-M15 entre esses isolados
pode ser explicação pela alta taxa de resistência a cefalosporinas, tá? E esse estudo conclui que a resistência a multidrogas, tá? De alto nível, dos uropatógenos, as cefalosporinas de terceira geração, e também incluindo outros antibióticos utilizados nesse estudo, está fortemente associada à produção de beta-lactamases de espectro estendido, tá? Eles acreditam que uma terapia combinada é recomendada, né, para o uso guiado por testes de suscetibilidade antimicrobiana. Então, se recomenda que se faça aí o cultivo dessa amostra, né, de urina, para ver a qual antibiótico essa bactéria que vai ser detectada vai ser sensível. E eles pedem para que haja moderação no uso, né, e na prescrição dos carbapenêmicos e da colistina para evitar a seleção de isolados resistentes. Bom, a gente falou aqui sobre esses estudos, né, que falaram sobre o quão é importante a gente falar sobre a questão da resistência microbiana, né, das bactérias multiresistentes. E eu trouxe aqui agora para vocês a, as posições, né, o que que a Vassava e o FDA dizem sobre a dieta crua para os pets. Tanto a Vassava quanto o FDA são contra o uso de dietas com carne crua para pets, tá? Porque a maior preocupação deles realmente é com riscos, né, de infecções que podem acometer tanto os pets quanto os tutores. Então, mesmo com a FDA sendo contra o uso de dieta à base de carne crua, eles fizeram algumas indicações, né, algumas dicas para os tutores, né, que vão insistir nessa modalidade de alimentação. Então, eles deram algumas dicas para prevenir a infecção por salmonela e listeria, tá? Mas são dicas que também vão ajudar aí no controle microbiológico de outros tipos de bactérias. Então, eles pedem, né, para que a pessoa que vai manipular esse alimento sempre lave muito bem as mãos com água e sabão, tá? Que seja feita a limpeza e a desinfecção completa de todas as superfícies e objetos que entrem em contato com o alimento cru, que primeiro se faça a lavagem com água quente e sabão e depois usar uma solução de água sanitária com água para fazer aí a desinfecção desses utensílios. Sempre congelar a carne crua e produtos de aves até a hora de usá-los e descongelar sempre na geladeira ou no micro-ondas, mas nunca na bancada ou na pia. Eles pedem para ter cuidado, né, com o manuseio da carne, produtos de aves crus e congelados, que não se faça um enxágue de carne crua, de aves, de peixes e frutos do mar, porque quando a gente faz isso, a gente acaba disseminando os patógenos ali na pia da cozinha, então não é indicado que se faça a lavagem de carne, tá? Eles também pedem para que se mantenha o alimento cru separado de outros alimentos, tá? Então, não vamos misturar os alimentos lá no congelador para não ter contaminação cruzada. Sempre cobrir e levar à geladeira imediatamente o que o animal não comeu. Então, não pode ficar muito tempo exposto esse alimento. Se ele não comeu, você ou retira e guarda logo na geladeira, ou você vai fazer o descarte dessas sobras, tá? Parece uma coisa estranha, mas eles pedem para que o tutor não beije a boca do animal, né, de estimação, e não deixe que o animal lamba, né, o seu rosto. Mas, se isso acontecer, que o tutor lave bem o rosto, né, e também tenha esse cuidado de lavar as mãos.
Bom, gente, eu espero que eu não tenha cedido tempo, espero que não tenha sido muito chato para vocês. Esse é meu e-mail, esse também é o meu Instagram. Se vocês quiserem tirar algum tipo de dúvida, mesmo que não seja pertinente à palestra de hoje, vocês podem entrar em contato comigo, que eu, maioria das vezes, eu sempre respondo, assim. Posso demorar um pouco, mas sempre respondo. E aqui, esse QR Code contém a bibliografia que eu utilizei para fazer essa apresentação para vocês. Então, quem tiver interesse em fazer a leitura na íntegra desses estudos, é só fazer a leitura do QR Code que vocês conseguem, tá certo? Muito obrigada pela atenção. Legal, Ellen, muito boa a apresentação. É, acho que quero abrir aqui para as perguntas com duas perguntas minhas. Pode falar. As duas não são tanto sobre o foco, da sua palestra, porque eu acho que ela foi super entendida, assim, você falou de um jeito super claro. São duas coisas que eu pensei, assim. A primeira foi que você mencionou da competição, né? Eu sei que Uhum. não foi o foco da palestra, é isso, mas é um ponto. Mas Sim, a alimentação natural também não traria isso? a É, alimentação caseira cozida, sim, também isso. traria. Porque eu Traria, fiquei sim. pensando nisso, porque eu entendo todos esses pontos negativos da BARF, mas daí nesse ponto que você falou da competição, porque é feito com alimentos super nobres, assim, normalmente, Sim, né? A alimentação sim. natural. Sim, existe essa preocupação tanto para a modalidade BAF quanto para a cozida. Mas é uma coisa que a gente também leva em consideração, é que quando a gente vai pensar no número de animais que comem alimentação natural, em detrimento dos animais que comem ração, ainda assim a quantidade de pacientes que se alimentam com alimentação natural, ela é baixa, tá? Mas é sim uma preocupação que se tem aí, inclusive, muitas vezes se utiliza, né, o fato das empresas de rações utilizarem vísceras, né, farinha de carne e ossos, se utiliza isso como um marketing negativo, como se isso fosse uma coisa horrível. Mas, na realidade, né, se a gente fosse pensar na natureza, esse animal, ele se alimentaria com as vísceras da presa dele, e viveria muito bem. Inclusive, as vísceras é considerado aí um alimento nobre, né? É, Outra muito... coisa que eu pensei, é, peraí, deixa eu ver, Uhum, tem mais alguém tá com o microfone aberto, peraí. Outra coisa que eu pensei, que aí é mais da área que eu segui, assim, que é de animais selvagens. Na verdade, foi só uma reflexão mesmo, porque quando a gente uhum, trabalha em setas, né, a nossa ideia é fazer com que o animal consiga voltar para a natureza. Então, você fazer uhum, um alimento menos parecido com a natureza é pior para ele naquela situação. Mas eu nunca tinha parado para pensar que a gente dá o alimento mais natural, só que é comprado, né? Não é, uhum, ai, às vezes pega ratos de biotéria e tal, mas normalmente compra 1 quilo de carne e você dá aquilo uhum, in natura, né? uhum, E me fez pensar bastante assim sobre isso da resistência antimicrobiano com essa alimentação, querendo ou não, tem um certo ponto negativo também, né, de alimentar dessa maneira, assim, por mais que tenha um motivo que é bem maior do que fazer isso com pets, né, uhum. isso pode gerar consequências negativas também para o tratamento daquele animal. Eu nunca nem tinha parado para pensar nisso, na verdade, porque a gente relaciona as zoonoses tanto a pet, né, Exatamente. e resistência e tratamento, que às vezes a gente não consegue pensar nisso para os selvagens, né?